Reiki mediunidade. Houve momentos que achei que havia mudado o meu destino. Noutros eu pensei ter construído um novo destino. Porém eu caí numa armadilha. Não se pode mudar o que está escrito. E o incrível é que se pode ao mesmo tempo construir o futuro. Nestes momentos me via presa a fatos que surpreendentemente eu havia desejado. E outros que me levavam a crer em um destino previamente elaborado pela providência divina. Fabiane Xavier. Levada pelo aprofundamento no Reiki, pela admiração e respeito, a uma vidente, uma mulher que conheci, surpreendida por vários acontecimentos previstos por ela em minha vida e na de muitas pessoas, com uma precisão incrível. Ao longo de muitos anos, eu resolvi pesquisar sobre a clarividência, que nada mais é do que ter a capacidade de ver com clareza. É a visão da própria alma, a expansão da terceira visão do chakra do terceiro olho, situada entre a região das sobrancelhas. Sendo assim, um ser que percebe a realidade num nível mais amplo e elevado. Seu surgimento é consequência natural do desenvolvimento espiritual humano, na medida em que a pessoa devota-se ao crescimento interior e aproxima-se de estados de consciência sutis. Compreendi, através das experiências minhas e de pessoas envolvidas no processo de iniciação, que há uma grande diferença entre clarividência e vidência. O vidente capta lampejos e impressões do que se passa no plano astral, sejam fatos que estão acontecendo neste plano, formas pensamentos de outros seres, projeções criadas pelas forças negativas para atrapalhá-lo em seu desenvolvimento espiritual. Ou muitas vezes os próprios desejos na forma de alegorias, às vezes de difícil compreensão para ele mesmo. A vidência é muito sujeita a distorções. É um sentido extrafísico que não conduz necessariamente a uma compreensão elevada de uma realidade. Tanto a vidência como a clarividência são faculdades que permitem que uma pessoa enxergue além da matéria física. O que difere entre ambas é que na vidência há uma intercessão de um espírito e na clarividência é a própria pessoa que conduz e produz o fenômeno ao entrar em determinado estado de concentração ou não, sem necessidade de um espírito, de um auxílio de um espírito. Os videntes e clarividentes não enxergam através dos olhos, como muitos pensam, e sim através da mente. Analisando os fatos, percebe-se que o Reiki amplia e abre os canais de clarividência em grande parte de seus iniciados. Ao atender meus pacientes em diversos momentos, eu consegui enxergar órgãos em seus corpos, apontando com clareza o órgão que se encontrava com alguma doença. Outros casos, visualizei cenas que já haviam acontecido na vida do paciente, podendo ligar às emoções e construção de um padrão mental que criaram as doenças. Deve-se ficar atento também que a possibilidade de aproximação da atividade mediúnica acaba trazendo alguns problemas relacionados a doenças de ordem física, mental e espiritual. É natural que nesses períodos da vida, como o tratamento com o Reiki, onde estamos limpando os campos de energia, comecem a ocorrer coisas estranhas, perturbações das mais variadas, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar, acidentes anormais, sensações perturbadoras como arrepios e formigamentos, sonhos esquisitos, pesadelos, dores de cabeça, visão ou audição de espíritos e outras semelhanças. Nessas ocasiões sempre aparece alguém para dizer que isso pode significar mediunidade. Pois bem, quando o reikiano, obedecendo ao compromisso assumido, inicia o desenvolvimento de suas faculdades, também passa a merecer assistência dos bons espíritos, que irão orientá-lo
e ajudá-lo de acordo com a permissão superior. Mas para que possa receber essa ajuda é necessário que se torne merecedor, sendo dedicado, responsável e procurando melhorar sempre as próprias atitudes, tornando-as mais compatíveis com a nobreza de uma tarefa no bem. O iniciado também deve trabalhar sem cessar pela própria evolução, dedicar-se às leituras de elevado teor espiritual. A conduta reta e o amor fraterno representam a sua segurança e equilíbrio entre a dimensão material e a espiritual. Isso é fundamental para fortalecer o seu campo energético e situá-lo fora da faixa de sintonia com entidades inferiores. O reiki está aliado no desenvolvimento e amparo espiritual desta mediunidade. A mediunidade está relacionada com o conceito da alma, portanto o médium simplesmente se comunica com a própria alma. A capacidade mediúnica é uma forma de informação mágica. Na verdade, a realidade mágica é mais real do que imaginamos. Magia é o poder da intenção. Todos nós praticamos magia o tempo todo. Quando oramos, usamos o poder positivo, cocriação. O coração da magia é quando você emite uma intenção, ela volta para você. O poder mágico não é bom nem mal, é apenas magia. Quando usamos a intenção, criamos uma nova realidade. Ser reikiano é seguir sua intuição, seus instintos, sentimentos e percepções. Ser reikiano é ouvir a sua alma. Enxergar a aura é uma das capacidades mediúnicas mais desejadas. Esta leitura é muito eficiente nos trabalhos de cura com o reiki. Pesquisas nos comprovam que o campo de energia, que os estudos chamam aura, encontra-se intimamente associado à saúde e ao bem-estar da pessoa. Se esta não for sadia, o mal se evidenciará no campo de energia, como um fluxo desequilibrado de energia, ou uma energia estagnada que deixou de fluir e aparece com cores escurecidas. Em compensação, a pessoa saudável mostra cores brilhantes, que fluem com facilidade num campo equilibrado. Essas cores e formas são peculiares a cada doença. Sendo assim, um reikiano com conhecimentos em cromoterapia poderá diagnosticar problemas tanto físicos como psicológicos, por exemplo, e descobrir maneiras de resolvê-los. Ao adquirir conhecimento, como curadora, eu mesma constatei que o processo da doença inicia-se de fato nos campos de energia. E é depois, com o tempo e com os hábitos de vida, transmitido ao corpo, transformando-se numa doença séria. Muitas vezes a origem ou a causa inicial do processo se associa a um trauma psicológico ou físico, ou a uma combinação dos dois. O reiki pode reequilibrar um campo de energia doentio, de modo que a pessoa possa voltar a seu estado saudável. Durante os meus atendimentos com reiki, eu percebi receber informações num processo popularmente denominado de canalização. A informação canalizada me chegava de uma forma de intuição. Visões, cenários que pareciam acontecimentos de outra vida. Num caso, por exemplo, eu senti minhas mãos paradas na região dos rins e visualizei uma massa escura. Ao relatar à paciente, ela me informou que sofreu de uma doença renal durante muitos anos, ainda tendo algumas sequelas. Aconteceu também de enxergar muito sangue na região umbilical de outro paciente. Imaginei ter sido gerado em outra vida. No final da sessão, ao revelar a visão, ela me relatou ter feito uma regressão de vidas passadas e ter se suicidado com uma punhalada nessa região. Sinalizou ainda sofrer algumas dores na região. Concluímos que alguns resquícios de problemas em sua saúde nesta existência tinham relação com o fato e providenciamos o tratamento e as possíveis mudanças. Tornou-se normal receber informações de várias maneiras, canalizando ou vendo. Eu não tentava entender num primeiro momento, apenas deixava fluir, mesmo sem a correlação entre o que recebia. Fosse uma figura simbólica em minha mente, fosse um conceito ou uma mensagem verbal direta, com o que via no campo de energia. Houve um caso específico onde, ao iniciar o reiki, enormes cordas, linhas escuras, tentaram invadir meus braços, subindo pelos dedos das minhas mãos, como se fossem tomar conta do meu corpo.
Imaginava-se uma luz azul cobalto impedindo o percurso delas. E passei a imaginar essa luz impedindo esse percurso. Depois disso, enxerguei vultos pretos de capuz e os encaminhei com as falanges do arcanjo Miguel aos locais de luz. Ao informar ao paciente, ele sorriu e ironicamente me disse que o que eu via, ele já via há muito tempo e que se relacionava bem com eles, não lhe incomodando o fato. Um caso de obsessão concedida pela resistência dele em se liberar dos seres, o que possivelmente seria um dos fatores causadores de seus problemas de saúde. A recepção de informações combinada ao tratamento de reequilibrar o campo de energia, mudança de hábitos e a manipulação de traumas dá origem ao processo de cura, sendo assim essencial lidarmos com o significado mais profundo de nossas enfermidades. Precisamos perguntar o que essa doença significa para nós. O que posso aprender com ela? A doença pode ser vista simplesmente como uma mensagem do corpo dirigida a você que diz, entre outras coisas, espere um minuto. Alguma coisa está errada. Você não está dando atenção ao seu eu como um todo. Está ignorando alguma coisa muito importante para você. O que é? Quando trabalhamos a energia Reiki, também uma porta de entrada para sonhos premonitórios e clarividência se abre. Depois que me iniciei em Reiki, meus sonhos mudaram. Impressionada inicialmente com a precisão dos sonhos, a mudança da maneira de sonhar que Reiki me proporcionou, comecei meus estudos sobre os sonhos. Passei a ter sonhos premonitórios sobre o futuro, vivências de vidas passadas e ter períodos sem lembrar-me dos sonhos, o que normalmente nesta situação pode sinalizar que estamos estudando, trabalhando em outro plano, ou auxiliando em outros planetas, nossos irmãos menos favorecidos. Eu não tinha mais sonhos superficiais ou mundanos como antes. Eles passaram a me fazer revelações. Quanto mais conectada e crente a eles, mais respostas eu recebia. Resolvi então escrever todos os sonhos no que chamo de Diário dos Sonhos, a fim de estudar o nível de premonições deles. Com este exercício fui tendo grandes revelações e ampliando cada vez mais as mensagens que recebia. Registrar e interpretar sonhos e impressões facilita o acesso ao mundo interno. Esta prática desenvolve a intuição, que todos temos e esquecemos. Daí a importância de abrir em nossa rotina diária um tempo de silêncio, de meditação, por exemplo. Já que ao se aquietar a alma e a mente, nos ligamos ao plano astral e desenvolvemos mais sensibilidade para o entendimento dos sonhos. Acredito serem os sonhos uma das capacidades de mediunidade que podemos desenvolver a favor de nosso crescimento espiritual. Um importante elo entre nós, encarnados, e o mundo dos espíritos. Falar sobre sonhos é complexo demais, pois o tema é bastante amplo e muito pesquisado. Mesmo com o avanço da moderna neurociência, o mecanismo do funcionamento e do significado dos sonhos ainda é uma incógnita para a ciência, já que ela analisa somente os aspectos fisiológicos das atividades oníricas, os sonhos, sem considerar a emancipação da alma, sem conhecer as propriedades e funções do espírito. Fica realmente difícil explicar a variedade das manifestações que ocorrem durante o repouso do corpo físico. Hoje, alguns psiquiatras e psicólogos já analisam os sonhos como atividades do psiquismo mais profundo. Para mim, os sonhos têm uma finalidade importante, mesmo antes do Reiki, algo como um mecanismo de melhorar as escolhas do próprio futuro e daqueles a quem amamos, fazer escolhas acertadas, enfim, identificar revelações dos nossos mestres espirituais. Então, quando eu caí de cabeça nos estudos do precursor mais avançado nesta área, que foi Freud, fiquei encantada. Ele julgava que os instintos, quando reprimidos, tendem a se manifestar, e uma das manifestações seria através dos sonhos. Isto numa linguagem simbólica, representativa do desejo. Depois Jung descobriu que nos recessos do inconsciente existe uma infraestrutura feita de imagens ou símbolos que integram a mitologia de todos os povos,
são os arquétipos, reminiscências de caráter genérico que remontam a fases muito primitivas da evolução, considerando em análise também a visão de Allan Kardec através da codificação espírita, quem realmente analisou amplamente os sonhos em seus aspectos fisiológicos e espirituais, analisando a emancipação espiritual que coloca o sono como a primeira fase deste fenômeno que antecede ao sonambulismo e ao êxtase, que seriam estados mais profundos de independência, pelo desprendimento parcial do espírito. Somente depois do meu mestrado em Reiki, ou seja, o terceiro nível, passei a ter lembranças do passado e às vezes a previsão do futuro, adquirindo mais poder, podendo entrar em contato com outros espíritos encarnados ou desencarnados através dos sonhos, comprovando que ao aumentar o nível de energia com o Reiki enquanto eu dormia, me comunicava com os espíritos, estudando, trabalhando, recebendo orientações de superiores, assim como ajudando os inferiores. Quando nos sentimos mais evoluídos e em conexão com a energia, os sonhos passam a ser também um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar, a que a alma se transporta. Quando durante o sono, o espírito, estando despreendido do corpo físico e participando da vida no plano espiritual, ele tem uma visão muito mais ampla das realidades e das leis que regem a vida e o universo. Neste estado, ele pode com maior facilidade perceber a forma como se desenrola determinados fatos de sua vida ou de outra pessoa, e assim antever o desfecho lógico para aquela situação. Assim se dá uma boa parte das premonições em sonhos. Ao impor as mãos e acionar os símbolos antes de dormir, podemos receber de um ou mais espíritos evoluídos informações sobre fatos que ainda estão para ocorrer, e ao acordarem, trazem as lembranças de tais informações. Nesses dois tipos de experiência, ao acordar, tem-se na grande maioria das vezes a impressão de ter vivido aquelas situações, o que não é verdade. Tem-se essa impressão porque a linguagem usada para comunicar-se entre um espírito e outro não é a palavra articulada e sonora, emitida pelo aparelho fonador de um corpo físico, e sim uma linguagem telepática, onde se passa uma ideia formada ou imagens que se queira transmitir ao outro espírito. O Reiki também pode nos proporcionar um sonho rico em detalhes, e às vezes até com precisão de datas, horas e locais. São verdadeiras visões proféticas, de fatos que estão acontecendo ou que irão acontecer, em um espaço de tempo que pode variar de algumas horas até vários séculos de antecedência. Nesse tipo de sonho, o espírito daquele que sonha é transportado ao local e hora exata no presente ou no futuro, onde os fatos irão acontecer, e assiste o desenrolar das cenas reais que irão acontecer, e irão recordar dessas imagens com riqueza de detalhes quando despertarem. A premonição pode apenas exprimir um aviso da espiritualidade para que sejamos cuidadosos, como se nossos mentores avisassem: seja prudente, vá com cuidado. Penso que o Reiki nos abre esta porta com sonhos como forma de mudar a postura, em alguns momentos tentando evitar algo que só iria afetar negativamente a vida dos envolvidos. A análise dos sonhos pode nos trazer informações valiosas para o nosso autoconhecimento. Namastê. Trechos do meu livro Reiki, uma aventura em busca do autoconhecimento, por Fabiane Xavier.